Se você é apaixonado por história, precisa conhecer o destino da Torre de Babel. Descrita na Bíblia, a Torre de Babel é um dos maiores enigmas da antiguidade. Dizem que, construída pelos descendentes de Noé, a torre pretendia alcançar os céus. Mas o que aconteceu depois da famosa confusão das línguas? O relato bíblico nos diz que Deus confundiu as línguas, espalhando os homens por toda a terra. E a torre? O que foi feito dela? Há quem acredite que foi destruída, enquanto outros pensam que ela simplesmente ruiu com o tempo. Será que existem ruínas enterradas em algum lugar do Oriente Médio? Apesar da narrativa bíblica, não há provas arqueológicas concretas da existência da torre. Mesmo assim, a lenda continua a intrigar historiadores e arqueólogos, inspirando buscas e debates sem fim. Gostou de mergulhar nos mistérios da história? Então se inscreva no nosso canal e embarque nas próximas descobertas. Até a próxima aventura! Nas terras áridas da antiga Mesopotâmia, erguia-se um projeto audacioso, a Torre de Babel. O livro de Gênesis, na Bíblia, descreve a construção dessa estrutura colossal como um desafio à ordem divina. Unida por uma língua comum, a humanidade da época ambicionava erguer uma torre tão alta que tocasse os céus. O objetivo? Fazer um nome para si e evitar se espalhar pela terra. A Torre de Babel era muito mais do que uma simples construção. Simbolizava a arrogância humana e a vontade de desafiar os limites impostos por Deus. A estrutura inacabada se tornava um monumento à ambição desmedida e à busca desenfreada por poder, um verdadeiro Deus nos acuda da época. No entanto, os planos ambiciosos dos homens não se concretizaram. Deus, observando a arrogância humana, decidiu intervir. A punição divina veio como um raio, a confusão das línguas. Sem conseguir se comunicar, os construtores da torre foram obrigados a abandonar o projeto. A Torre de Babel, antes símbolo de união, se transformava em um símbolo da desunião e da desordem. Um verdadeiro baile da ilha fiscal da antiguidade. A história da Torre de Babel, apesar de curta, carrega um simbolismo poderoso. Serve como um alerta sobre os perigos da ambição desmedida e da falta de humildade perante o divino. A narrativa bíblica, passada de geração em geração, continua a provocar reflexões sobre a natureza humana e a relação entre o homem e o divino. A construção da Torre de Babel avançava mais rápido que pipoca em panela quente. Tijolos e argamassa se transformavam em uma estrutura cada vez mais alta, desafiando os limites da engenharia da época. Os construtores, unidos por uma língua comum, trabalhavam com afinco, movidos por um objetivo comum: alcançar os céus. A comunicação fluía como água, facilitando a organização e a execução das tarefas. No entanto, essa harmonia estava prestes a virar um verdadeiro samba do crioulo doido. Deus, percebendo a arrogância humana, decidiu intervir. A punição divina foi engenhosa e implacável. A confusão das línguas. De repente, a linguagem comum que unia os construtores se transformou em um verdadeiro embolado de sotaque, um emaranhado de idiomas desconhecidos. O que antes era claro e objetivo, agora soava como alguém tentando falar português depois de um dia na feira. Um conjunto de sons incompreensíveis. A comunicação, elemento essencial para a construção da torre, foi completamente interrompida. A confusão de línguas espalhou o caos e a desordem entre os construtores, como se alguém tivesse soltado um boi na loja de cristais. A construção da torre, antes organizada e eficiente, se transformou em um verdadeiro carnaval fora de época. Frustrados e incapazes de se comunicar, os construtores se dispersaram, levando consigo seus novos idiomas. A Torre de Babel, outrora símbolo de união e ambição, se tornava um símbolo da desordem e da diversidade linguística, um verdadeiro arco da velha de línguas. A história registrada na Bíblia oferece uma explicação mítica para a origem dos diferentes idiomas e para a dispersão dos povos pela terra.
A Torre de Babel, antes um símbolo de união e ambição, se tornava um símbolo da desordem e da diversidade linguística, um verdadeiro quebra-cabeça cultural. Com a confusão das línguas, os construtores, incapazes de se comunicar, foram forçados a abandonar o projeto e se espalharam pelo mundo como sementes ao vento. A ambição humana, que os havia unido na construção da torre, agora os separava, criando barreiras linguísticas e culturais. A dispersão dos povos, narrada no livro de Gênesis, teve um impacto profundo na história da humanidade, como um tsunami cultural. A diversidade linguística, originada a partir da confusão de línguas, moldou a forma como as diferentes culturas se desenvolveram. A comunicação, antes fluida e universal, se tornava um desafio, como tentar entender um programa de TV sem legenda. Isso levou à formação de grupos distintos, cada um com sua própria língua e cultura. A história da Torre de Babel, apesar de sua natureza mítica, oferece uma explicação simbólica para a diversidade cultural e linguística que vemos no mundo, como um caldeirão cultural em ebulição. A narrativa bíblica, transmitida por gerações, nos convida a refletir sobre as origens da humanidade e os desafios da comunicação intercultural, um verdadeiro diálogo das civilizações. Apesar da separação e da diversidade, a história da Torre de Babel também pode ser interpretada como um chamado à união. A diversidade, apesar dos desafios, também enriquece a experiência humana, como um carnaval das culturas. A comunicação, mesmo entre culturas diferentes, é possível e necessária para a construção de um mundo mais justo e harmonioso. Seção 4. Ecos na história. A Torre de Babel em perspectiva histórica. A história da Torre de Babel, embora enraizada na narrativa bíblica, encontra ecos em diversos relatos históricos e mitológicos ao redor do mundo, como pegadas de um gigante. A busca por uma explicação para a diversidade linguística e cultural é um tema recorrente em diferentes civilizações, evidenciando a universalidade da questão, um verdadeiro enigma das línguas. Na Grécia Antiga, por exemplo, o mito de Zeus confundindo as línguas dos homens para impedi-los de alcançar o Olimpo apresenta paralelos interessantes com a narrativa bíblica. A ideia de uma linguagem primordial, perdida como consequência da arrogância humana, também ecoa em outras culturas, como na mitologia hindu com a história da língua sânscrita. Esses relatos, embora distintos em seus detalhes, convergem para um ponto em comum: a crença em uma época distante em que a humanidade era unificada por uma única língua e cultura, um Éden linguístico. A perda dessa unidade primordial, frequentemente atribuída a um ato divino, é vista como a origem da diversidade linguística e cultural que caracteriza a experiência humana. A recorrência do tema da Torre de Babel em diferentes culturas sugere que a história transcende o âmbito puramente religioso, tornando-se um mito universal. A narrativa bíblica, nesse sentido, pode ser interpretada como uma alegoria sobre os desafios da comunicação, da ambição humana e da busca pela unidade em um mundo marcado pela diversidade. Seção 5. Buscando respostas. A Torre de Babel na ótica da arqueologia. A busca por vestígios da Torre de Babel tem fascinado arqueólogos e historiadores por séculos, como um mapa do tesouro enterrado. A narrativa bíblica, com suas descrições da estrutura colossal e da localização na antiga Mesopotâmia, tem inspirado expedições e escavações em busca de evidências que conectem o mito à realidade histórica, como um Indiana Jones da arqueologia bíblica. Embora não haja consenso sobre a localização exata da Torre de Babel, a região da Mesopotâmia, berço de civilizações antigas como a Suméria e a Babilônia, apresenta-se como um forte candidato. As ruínas de grandes zigurates, estruturas piramidais que serviam como templos religiosos, têm sido apontadas como possíveis inspirações para a narrativa bíblica.
Um dos exemplos mais notáveis é o zigurate de Etemenanque, dedicado ao deus Marduk na cidade da Babilônia. Sua estrutura imponente e sua localização geográfica, associada à antiga cidade bíblica, tem levado alguns estudiosos a considerá-lo como uma possível base para a lenda da Torre de Babel. No entanto, é importante ressaltar que a falta de evidências conclusivas impede afirmações categóricas, como um quebra-cabeça com peças faltando. A arqueologia, nesse caso, oferece mais perguntas do que respostas, alimentando o debate sobre a historicidade da Torre de Babel e sua influência na cultura e na imaginação humana.